Salve, salve, meus queridos! Como é que vocês estão, mano? Rapaziada, vim aqui num pôr do sol diferenciado que tem aqui perto da minha casa. Só que hoje, como que vocês podem ver, não tem sol, né, mano? O dia tá até parecendo que vai chover. Agora já é o final da tarde, quase 6 horas, 10 para 6. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou falar pra vocês aqui, tentar listar aqui rapidamente pra você, como é que eu comprei a minha primeiro 4 cilindros, mano. Já peço aí a compreensão de todos, né, caso passe um carro aqui mais barulhento, mas eu vou fazer o possível aqui pra ficar uma boa captação de áudio, tá? Então, rapaziada, às vezes pede pra eu fazer um 360 na moto aí, ó. Vai tomando essa, hein? Sério, doido. Toma cuidado com esse carro aqui. Então, essa é a bichona. Beleza? Então é isso, rapaziada. Como é que foi, né? Obviamente, a maioria aqui não me conhece, né? Mas essa moto aqui, ela não é a minha primeiro 4 cilindros. Então, hoje eu tenho 30 anos, né? 31 anos. Às vezes eu até esqueço, cara. E ela não é a minha primeiro 4 cilindros. A primeira moto que eu tive 4 cilindros, eu vou ver se eu consigo deixar um card aqui pra vocês na tela, que foi uma Yamaha YZF R6 de ano 2010, na cor azul também, azul e branca. Cara, a moto era linda, velho. Eu vou deixar ela aí. E como é que eu comprei aquela moto, né? Aquela moto, eu comprei ela no ano de 2020. Eu comprei ela em 2020. Por qual motivo? Naquela época da pandemia, cara, sempre foi meu sonho ter motão. Eu sempre quis ter um motão, né? Eu queria ter uma 4 cilindros, eu queria ter uma Hornet, eu queria ter uma XJ. E naquela época, da pandemia, no final do ano 2019, mudou muito a minha expectativa, né? Porque até então eu não tinha tido ainda, já tive condições de ter e não tinha comprado. Então, quando chegou aquela pandemia, cara, eu como a maioria das pessoas, não sabia o que ia acontecer, né, cara? Era tudo muito novo para todo mundo, certo? Então, cara, eu tinha um medo, não vou dizer medo de morrer, né? Mas eu tinha medo do desconhecido, né? Eu não sabia o que ia acontecer, cara. E eu tinha um bom emprego, eu tinha uma certa estabilidade. E foi aonde eu decidi meter a cara e falei assim, eu vou comprar a minha primeiro 4 cilindros, cara, eu vou realizar meu sonho. Então, mais ou menos ali, meados de fevereiro, março, não lembro agora exatamente, eu acredito que seja até março, no máximo abril, eu fui lá e comprei a minha primeiro 4 cilindros. Na época, essa moto, a Yamaha R6, cara, era uma máquina que eu nunca nem sonhava. Eu não fazia nem ideia. Eu falei, mano, não tem condição de eu ter uma moto dessa, né? Eu queria uma moto, uma Hornet, uma XJ. Era moto que na época custava aí, sei lá, seus 33 mil reais no máximo, né? Motos boas da época, das últimas gerações. Então, a R6 surgiu numa oportunidade. Então, como é que foi, né? Na época, eu tinha um carro, um Astra de ano, se eu não me engano, era 2001, cara. Ele valia mais ou menos 10 mil reais. E naquela mesma época, eu, junto com a minha mãe, a gente tinha comprado um HB20, que a gente queria trocar de carro. E na época a gente comprou um HB20 no final do ano de 2019. Então a gente estava com esses 2 carros lá. Quando virou o ano, a gente decidiu vender o Astra, que ele era um carro bom e tudo mais, mas ele valia ali na tabela mais ou menos 13 mil reais, tá? Então, quando a gente decidiu anunciar aquele carro, a gente foi vender ali por aproximadamente ali 11 mil reais, alguma coisa nesse sentido. E como a gente comprou o carro junto, eu e a minha mãe, eu dei a minha parte da entrada, que foi o maior valor.
Então vamos supor, eu dei 10 mil reais de entrada, né, do meu bolso. Então automaticamente vamos dizer que eu tinha 50% do valor do carro, do Astra. Vamos colocar assim, do Astra. Porque foi a parte que eu dei de entrada, beleza? Então quando a gente decidiu vender, eu já tinha em mente que eu queria comprar uma moto. Só que eu ainda não era muito claro para mim ainda, né? Então na época que a gente decidiu vender, eu comecei a procurar moto, comecei a procurar trocas por moto. Então eu mandava, pô, te dou um Astra e tal, e pago a diferença. Então por isso também precisaria ser um valor mais acessível, né? Nossa, olha só essa visão, cara. Pelo amor de Deus, essa moto é muito louca. Deus é mais. Então precisava ser um valor mais acessível. Então eu comecei a procurar, até que eu achei na cidade vizinha uma loja de carros que tinha a R6 para venda. Inclusive tinha mais umas 2, 3 motos lá, mas que não era no padrão que eu estava buscando. São motos de outros tipos. E eu mandei mensagem. E essa loja, por sinal, ela era especializada em carro. Eventualmente ela tinha uma moto para venda, mas o negócio deles era carro. Então assim, eles pegaram por parte de negociação, enfim. Então eles tinham essa moto lá. E quando eu mandei mensagem, vou esperar passar aqui. Quando eu mandei a mensagem, por incrível que pareça, ele falou assim, não, vem aqui para você ver a moto, vamos tomar um café e tudo mais. E na época a moto valia, no preço de tabela dela, 33 mil. Naquela época. Então eu tinha um carro de 13 mil e eu tava procurando uma moto, tava olhando a moto que valia por tabela 33 mil, beleza? Então tinha 20 mil de diferença. E na troca de ideia, nesse dia que eu fui lá conhecer a loja, ele deixou eu dar um rolê na moto. Cara, eu nunca tive experiência com moto de alta cilindrada. Eu já tive uma CB300 antes, em outro momento posso contar para vocês também quais motos eu já tive, como que foi aí minha trajetória. Mas daí nessa época ele falou assim, não, quer dar uma volta? Vai lá, dá uma volta, acelera, sente a moto. Cara, é uma moto carenada, que tem 120 ou 130 cavalos, extremamente potente. Chamei um amigo que mora naquela cidade, que por sinal tem um canal aqui no YouTube também, chamado Careca da XJ6. Hoje ele não tem mais a XJ, né? Mas ele tem uma Tiger, muito louca por sinal. Mandar um salve aí pra ele se ele estiver vendo esse vídeo. Então, nessa época eu fiz o rolê na moto, curti pra caramba, um canhão. Eu nunca nem tinha imaginado ter uma moto daquela, porque, poxa, eu queria uma moto de entrada, né? Eu queria entrar nesse mundo, né? Nunca nem imaginava ter uma moto desse porte. Então foi aonde que só na conversa, nas fotos que eu tinha mandado pro dono da loja, ele já falou assim, não, beleza, vamos fechar negócio. Eu fico com o teu carro, ele entra para mim por 13 mil e a moto vai para você por 33, beleza? Falei, fechado. Aí comecei a fazer os cálculos, comecei a botar na ponta do lápis como que eu ia pagar esses 20 mil reais de diferença. E foi aonde que eu decidi fazer um empréstimo consignado, que naquela época também, por sinal, estava muito em conta, estava muito fácil, muito barato. A gente pegava crédito consignado aí a taxa de 1,3%, 1,5%, e foi aonde eu consegui. Eu peguei no banco, não tinha nenhum empréstimo, sempre tive o meu nome muito bem resguardado, enfim. Então eu peguei um empréstimo de 20 mil no banco. Como é que foi esse empréstimo que eu fiz no banco? Como é que eu fiz isso, né? Caramba, tem gente pra caramba, né? Mas vamos lá. Então eu peguei esse valor aprovado com o banco na época e financiei 36 parcelas de mais ou menos 576 ou 575. Vou botar na tela aí, ou não, né? O valor que tava dando isso. E foi assim que eu consegui a minha primeira 4 cilindros, que também não é essa aqui, né? Então, na época ali eu tinha 25 anos. Tinha acabado de fazer 25 anos.
e ainda não tinha realizado esse sonho. Já tive a oportunidade, eu já tive, na época, 19, 20 mil, 23 mil para comprar outras motos, como por exemplo uma Hornet carenada. Cheguei a ver tudo mais, só que na hora de fechar, de finalizar, eu não fechava a negociação. Por quê? Porque eu sempre fui muito sistemático quando eu ia comprar alguma coisa. Então, por exemplo, poxa, eu vou comprar essa moto aqui, que é 2007, sendo que eu posso ter uma outra, sei lá, 2012, pagando 3 mil a mais. Poxa, é questão de consciência. É igual os fanboys de Hornet, vem falar pra mim que pagaria 40 mil, 45 mil numa Hornet 2014 do que 45 mil nessa moto aqui, que é 2019. Cara, pra mim essa conta não fecha, não adianta. Tem muito fanboy aí que tá comentando, principalmente nos meus primeiros vídeos que eu falei do sabor Hornet. Cara, é sabor Hornet porque a Hornet e a XJ foram que brilharam, cara, nessa linha de 4 cilindros, na época, Naked. Mas não tô falando que ela é pior, que é melhor, nada disso, cara. Vocês têm que parar de ser fanboy de marca. Mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe aqui não, beleza? Não é esse o intuito do vídeo. Mas pra mim, na minha cabeça, não faz sentido, cara. A não ser que você sonhe com aquilo ali. Eu sonhava, entre aspas, com uma Hornet, mas eu prefiro pagar 45 mil nessa moto do que 45 mil numa Hornet ou numa XJ, entendeu? Então, pra mim, é o que faz sentido, cara. Assim, é questão lógica. É quase uma questão... não vou nem entrar nesse detalhe não, que eu já fico até estressado. Mas basicamente é isso, rapaziada. Foi assim que eu comprei a minha primeira 4 cilindros, que por sinal não é essa aqui. Mais pra frente posso deixar pra vocês aí um videozão também de como eu comprei essa moto. E também como, desde a minha primeira moto, né, que eu tive ali com 18 anos. Então teve um espaço de tempo que eu fiquei sem moto. Depois acabei pegando uma CG 160 e saí da 160 e vim para essa daqui. Beleza? Então vamos finalizar esse vídeo aqui. Vamos dar um rolezinho com esse final de tarde, com esse pôr do sol que não tem. Basicamente é isso daí. Rapaziada, agradeço todo mundo que está comentando, deixando comentário aí para mim e se inscrevendo no canal. É muito importante, rapaziada. Já agradeço todo mundo, cara. Estamos chegando a 500 inscritos. O YouTube começa a recomendar mais, começa a liberar novas ferramentas. Então, cara, tô muito feliz mesmo com o algoritmo do YouTube, com a rapaziada tudo comentando. Até com os haters, os fanboys de Hornet que fica comentando aí. Pra você ver, XJ é um motão. Eu teria uma XJ, teria uma Hornet, mas eu não vi nenhum XJeiro aqui comentando, falando não, que a XJ é melhor e que a XJ é isso. Cara, é opinião. Tem gente que vai achar a XJ mais bonita? Tem. E eu particularmente não acho. E eu acho um motão, cara. Teria facilmente. Cara, sou apaixonado na XJ azul, naquele azul da Yamaha. Uma das primeiras que eu andei também era dessa cor do Murilo M3, que tem um canal aqui no YouTube também. Cara, fiquei apaixonado naquela moto. Mas a gente tem que ser sincero também que é uma moto de entrada. Teria, lógico que eu teria, com certeza. Mas é isso, beleza, rapaziada? Estamos chegando a 500 inscritos aí. Já se inscreva no canal. Cara, 98% das pessoas eu vi aqui no YouTube, bizarro, que assistem os meus vídeos, não são inscritos, rapaziada. Se inscreva aí no canal, dá essa moral pra gente, não custa nada. Dá um likezinho aqui no vídeo, beleza? Você vai me ajudar pra caramba com o algoritmo do YouTube aí, fechou? Vamos embora fazer aquele rolezinho e deixa nos comentários aí se tiver alguma dúvida, fechou? Tá gravando, morador. Vambora, rapaziada. Parece que vai vir uma chuva, mas graças a Deus até agora não veio. Tô andando sem o retrovisor ainda. Putz, é muito mais estético, né, cara? Sem o retrovisor não é por nada não. Mas o escape eu coloquei porque eu ia fazer outro rolê, eu precisava do escape, senão ia dar BO. Mas é isso. O barulhinho tá gostoso ainda, ó. Vamos que bora.
Rapaziada, olha que pôr do sol, mano. Cara, Deus é maravilhoso, velho. Nossa, eu gosto pra caramba disso aqui, ó. Paisagem, montanha, mato. Nossa, meu sonho um dia é comprar um lugar no meio do nada. Não precisa ser no meio do nada, né? Mas, pô, você sair e ter uma paisagem assim, pra você olhar, às vezes, no seu quintal de casa, sabe? Nossa, deve ser muito bom, cara. Ah, olha lá. Tá coberto de nuvem, né, mano? Então não dá pra ver tanto. Mas é muito bonito, cara. Você é louco. Rapaziada, olha essa vista daqui, mano, que lindo. Não sei se vocês conseguem ver aí. Mano, bonito demais, cara. Você é louco. Rapaziada, forte abraço. Se inscreva no canal, deixa o gostei. Tamo junto, todo mundo que tá fortalecendo. Vamos bater 500 inscritos. E a hora que bater 500 inscritos, eu vou descer pra praia pra comemorar. Fechou? Abraço, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!